Vamos começar com algo que você provavelmente não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. Você não sabe controlar suas emoções. E antes que você comece a se defender ou a achar que isso não faz sentido, deixe-me explicar. Não importa. Quantos livros você leu sobre inteligência emocional? Quantas frases motivacionais você salvou no seu celular? Ou o quanto você se orgulha de ter uma boa inteligência emocional? Quando alguém te ignora ou te critica, o que você sente não é uma resposta racional ao que está acontecendo. É uma reação automática, muitas vezes desproporcional ao que realmente aconteceu. E você talvez nem perceba, mas está reagindo exatamente da mesma forma que sempre reagiu, desde criança, quando não sabia como lidar com suas emoções. Pense por um momento. Você já se sentiu atacado por algo que parecia uma simples crítica? Quando alguém te ignora, você sente isso como uma afronta, como se sua presença fosse irrelevante. Ou quando algo sai do seu controle, você começa a se perder em pensamentos sobre o que deu errado. Por que isso acontece? Por que isso nos afeta tão profundamente? Essa reação não é nova. Ela vem de dentro de você, de um lugar que você talvez nem saiba que ainda existe. Essas emoções não são novas, elas são ecos de feridas antigas. Agora, eu quero que você reflita profundamente sobre uma coisa. Quando você sente raiva, ansiedade ou tristeza, o que você realmente sente é uma reação a algo que está acontecendo agora? Ou será que é uma resposta às suas próprias inseguranças, medos ou até mesmo situações passadas que você ainda carrega com você? Pode ser que a raiva que você sente ao ser criticado tenha a ver com uma situação que aconteceu na infância. Ou talvez você sinta um medo irracional de falhar, porque já foi julgado e reprovado em alguma fase da sua vida. Essas emoções são como fantasmas do passado, que continuam assombrando o seu presente. Talvez você se sinta em um ciclo constante de frustração e ressentimento. A verdade é que você já tem um padrão automático de resposta, e está muito difícil de quebrar. É como se você estivesse preso a um roteiro emocional que se repete sem nem perceber. Parece difícil de acreditar, não é? Porque quando você sente raiva ou tristeza, você sente com tanta intensidade, como se fosse algo genuíno, como se fosse uma resposta ao que está acontecendo agora. Mas se você olhar mais de perto, vai perceber que essas emoções vêm de algo que aconteceu muito tempo atrás. Elas não são reações puras à realidade. Elas são distorcidas por tudo o que você carrega dentro de si. Medos, crenças limitantes, traumas e feridas emocionais que você nem sabia que ainda estavam abertas. Como se sua mente estivesse projetando o passado para o presente, criando histórias que não têm relação com a situação atual. A questão aqui é: como você pode perceber isso? Como você pode começar a parar e pensar de forma mais consciente antes de reagir? Eu vou ser sincero com você, não vai ser fácil. Mudar esse padrão de resposta emocional não acontece da noite para o dia. Mas o primeiro passo é entender que suas reações não são respostas automáticas e puras. Elas são o reflexo de um sistema emocional que você precisa aprender a entender e a dominar. Mas, como começar? Vamos fazer um exercício juntos para que você comece a perceber isso. Lembre-se de uma situação recente em que você se sentiu emocionalmente afetado. Pode ser uma discussão com um amigo, uma situação no trabalho ou até mesmo algo simples, como um mal-entendido com alguém. Agora, observe o que aconteceu quando você se sentiu irritado, frustrado ou triste. Pense: por que eu reagi assim? O que aconteceu nessa situação que me fez sentir dessa forma? Aqui está a chave para quebrar o ciclo emocional. Entender o que aconteceu emocionalmente dentro de você, sem julgamentos.
Muitas vezes, as emoções nos fazem tomar decisões apressadas e reativas, sem que tenhamos tempo para refletir. Se você parar para questionar suas reações, vai perceber que não é a situação que está te afetando, mas como você interpreta a situação. Vamos refletir um pouco mais. A maioria das pessoas passa pela vida respondendo às situações com reações automáticas. Quando algo acontece, você sente raiva, medo, tristeza ou frustração. E muitas vezes você nem percebe que está agindo dessa forma. São respostas quase instintivas, sem consciência. Mas o que acontece quando você começa a observar essas respostas e questioná-las? O primeiro benefício é que você cria espaço para escolher sua resposta. E isso é um grande poder. Voltemos ao exemplo da raiva. Quando você sente raiva e, em vez de reagir imediatamente, você para e se pergunta: o que estou realmente sentindo aqui? O que me incomoda tanto? Esse simples questionamento pode ajudá-lo a descobrir uma camada mais profunda da emoção. Você sabia que muitas vezes a raiva esconde a tristeza ou o medo? A raiva pode ser um disfarce, um mecanismo de defesa. Quando você começa a explorar o que está por trás da raiva, você pode encontrar algo mais vulnerável e, ao entender isso, se tornar mais compassivo com você mesmo. Pense em uma situação em que você se sentiu frustrado por algo não sair do seu controle. O que realmente aconteceu ali? O que a situação está tentando te ensinar? Ao invés de se perder no ciclo de frustração, você pode começar a ver que a frustração está indicando uma área da sua vida que precisa ser ajustada ou compreendida melhor. Mas, como romper com esses padrões automáticos? Você começa a criar novas respostas emocionais com pequenas mudanças no seu dia a dia. A prática de parar, respirar e observar suas emoções cria um espaço para você se tornar mais consciente. Isso significa que você começa a ver a situação por uma nova lente. Aqui está um exercício simples que você pode praticar todos os dias. Quando você sentir uma emoção forte, como raiva, tristeza ou ansiedade, pare por um momento. Respire profundamente e, em vez de reagir imediatamente, pergunte a si mesmo: o que estou sentindo aqui? O que está por trás dessa emoção? Você pode se surpreender ao perceber que suas emoções não têm a ver com o que está acontecendo no momento, mas com algo do passado. E ao tomar esse momento de pausa, você cria espaço para escolher sua resposta, em vez de reagir automaticamente. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a ideia de controle emocional. Muitas pessoas pensam que controlar as emoções significa suprimir ou ignorar o que estão sentindo. Mas controlar não significa esconder suas emoções. Significa entender o que elas estão tentando te ensinar e responder de maneira mais consciente. Vamos usar o exemplo da ansiedade. Você já se sentiu ansioso por algo que ainda não aconteceu? A ansiedade pode ser uma forma de seu corpo e mente te avisando sobre uma situação que está te gerando medo ou insegurança. Quando você entende isso, pode começar a questionar: essa ansiedade é baseada em fatos reais ou é uma projeção do meu medo de falhar? Esse tipo de reflexão cria um espaço para você tomar uma decisão mais equilibrada. Você pode escolher agir com mais clareza, sem ser guiado pelo medo. Mas, e as crenças limitantes? Muitas vezes, nossas emoções estão ligadas às crenças que carregamos. Se você acredita, por exemplo, que não merece ser bem-sucedido, pode sentir medo ou raiva quando alguém tenta te ajudar. Essas emoções são frutos de uma crença que você tem de que não é bom o suficiente. Ao reconhecer essas crenças limitantes, você ganha poder sobre suas respostas emocionais. Em vez de reagir automaticamente a essas crenças, você começa a questioná-las e a transformá-las em algo mais positivo. O controle emocional não é um destino,
é uma jornada. Cada vez que você se coloca na posição de observar suas emoções e reagir de maneira mais consciente, você está avançando. Você está criando novas formas de responder à vida. Lembre-se, a verdadeira liberdade emocional não vem da supressão das emoções, mas da capacidade de compreender e escolher como responder a elas. E quando você começa a entender suas emoções e a agir de maneira mais reflexiva, você ganha um poder imenso sobre a sua vida. Agora, pense novamente em uma situação que você viveu. O que você sentiu? Por que você sentiu isso? E o que você poderia ter feito de diferente se tivesse tido o controle sobre sua resposta emocional? Para entender por que nossas emoções são tão intensas e frequentemente desproporcionais à situação em questão, é necessário olhar mais fundo para o que há por trás dessas reações. Você já parou para pensar por que sua mente e seu corpo reagem de forma tão intensa quando alguém te critica ou ignora? A resposta está em como suas emoções foram moldadas e desenvolvidas ao longo de toda a sua vida, especialmente em sua infância e nas experiências mais marcantes que você viveu. A infância é um período fundamental para o desenvolvimento emocional. Durante essa fase, as primeiras interações com figuras importantes, como pais, professores e amigos, moldam profundamente a forma como você lida com o mundo ao seu redor. Se você foi constantemente elogiado e encorajado, é provável que tenha desenvolvido uma forma saudável de lidar com críticas e adversidades. Por outro lado, se foi rejeitado ou criticado de maneira constante, pode ter formado uma crença internalizada de que não é bom o suficiente ou que os outros sempre estão prontos para te atacar. Essas experiências formam as feridas emocionais que muitas vezes se tornam os fantasmas que assombram sua mente. Quando você se encontra em uma situação que remotamente lembra essas experiências passadas, como uma crítica no trabalho ou um comentário de um amigo, o seu corpo reage como se estivesse revivendo aquele momento. A raiva, o medo e a tristeza são, na verdade, ecos do que você sentiu antes, em situações muito semelhantes. Mesmo que a situação atual não justifique uma resposta tão forte, a mente inconsciente a interpreta como uma repetição de algo doloroso que aconteceu no passado, reconhecendo o passado para criar um futuro. Mais consciente, outro aspecto fundamental para o controle emocional é o autoconhecimento. Esse processo começa com uma jornada interna para identificar suas feridas emocionais e crenças limitantes. Quando você identifica as crenças que carregou por tanto tempo, você ganha uma nova perspectiva sobre as situações que te afetam. Você começa a perceber que suas reações não são falhas, mas sim padrões que podem ser quebrados. Se, por exemplo, você cresceu com a crença de que não era digno de amor ou sucesso, isso vai impactar profundamente suas reações às situações de rejeição ou julgamento. Pode ser que, ao receber uma crítica no trabalho, você não apenas se sinta frustrado com a situação, mas também com a ideia de que está falhando como pessoa. Esse ciclo pode continuar se você não perceber de onde vêm essas reações. Você já se sentiu ansioso por algo que ainda não aconteceu? A ansiedade pode ser uma forma de seu corpo e mente te avisando sobre uma situação que está te gerando medo ou insegurança. Quando você entende isso, pode começar a questionar: essa ansiedade é baseada em fatos reais ou é uma projeção do meu medo de falhar? Esse tipo de reflexão cria um espaço para você tomar uma decisão mais equilibrada. Você pode escolher agir com mais clareza, sem ser guiado pelo medo. Mas, e as crenças limitantes? Muitas vezes, nossas emoções estão ligadas às crenças que carregamos. Se você acredita, por exemplo, que não merece ser bem-sucedido, pode sentir medo ou raiva quando alguém tenta te ajudar. Essas emoções são frutos de uma crença que você tem de que não é bom o suficiente.
Ao reconhecer essas crenças limitantes, você ganha poder sobre suas respostas emocionais. Em vez de reagir automaticamente a essas crenças, você começa a questioná-las e a transformá-las em algo mais positivo. O controle emocional não é um destino, é uma jornada. Cada vez que você se coloca na posição de observar suas emoções e reagir de maneira mais consciente, você está avançando. Você está criando novas formas de responder à vida. Você está se tornando mais autêntico, mais alinhado com o seu verdadeiro eu. Lembre-se, a verdadeira liberdade emocional não vem da supressão das emoções, mas da capacidade de compreender e escolher como responder a elas. E quando você começa a entender suas emoções e a agir de maneira mais reflexiva, você ganha um poder imenso sobre a sua vida. Agora, pense novamente em uma situação que você viveu. O que você sentiu? Por que você sentiu isso? E o que você poderia ter feito de diferente se tivesse tido o controle sobre sua resposta emocional? Para entender por que nossas emoções são tão intensas e frequentemente desproporcionais à situação em questão, é necessário olhar mais fundo para o que há por trás dessas reações. Você já parou para pensar por que sua mente e seu corpo reagem de forma tão intensa quando alguém te critica ou ignora? A resposta está em como suas emoções foram moldadas e desenvolvidas ao longo de toda a sua vida, especialmente em sua infância e nas experiências mais marcantes que você viveu. A infância é um período fundamental para o desenvolvimento emocional. Durante essa fase, as primeiras interações com figuras importantes, como pais, professores e amigos, moldam profundamente a forma como você lida com o mundo ao seu redor. Se você foi constantemente elogiado e encorajado, é provável que tenha desenvolvido uma forma saudável de lidar com críticas e adversidades. Por outro lado, se foi rejeitado ou criticado de maneira constante, pode ter formado uma crença internalizada de que não é bom o suficiente ou que os outros sempre estão prontos para te atacar. Essas experiências formam as feridas emocionais que muitas vezes se tornam os fantasmas que assombram sua mente. Quando você se encontra em uma situação que remotamente lembra essas experiências passadas, como uma crítica no trabalho ou um comentário de um amigo, o seu corpo reage como se estivesse revivendo aquele momento. A raiva, o medo e a tristeza são, na verdade, ecos do que você sentiu antes, em situações muito semelhantes. Mesmo que a situação atual não justifique uma resposta tão forte, a mente inconsciente a interpreta como uma repetição de algo doloroso que aconteceu no passado. Reconhecendo o passado para criar um futuro mais consciente, outro aspecto fundamental para o controle emocional é o autoconhecimento. Esse processo começa com uma jornada interna para identificar suas feridas emocionais e crenças limitantes. Quando você identifica as crenças que carregou por tanto tempo, você ganha uma nova perspectiva sobre as situações que te afetam. Você começa a perceber que suas reações não são falhas, mas sim padrões que podem ser quebrados. Se, por exemplo, você cresceu com a crença de que não era digno de amor ou sucesso, isso vai impactar profundamente suas reações às situações de rejeição ou julgamento. Pode ser que, ao receber uma crítica no trabalho, você não apenas se sinta frustrado com a situação, mas também com a ideia de que está falhando como pessoa. Esse ciclo pode continuar se você não perceber de onde vêm essas reações.